nossos santos anjos da guarda. Vigiai-nos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vou pedir para os senhores permanecerem em pé para que traduza o Santo Evangelho. O Evangelho é segundo São Lucas e nos diz: Naquele tempo, tendo-se juntado uma grande multidão de povo, e tendo ido ter com ele de diversas cidades, disse Jesus esta parábola: Saiu o semeador a semear a sua semente. E ao semeá-la, uma parte caiu ao longo do caminho e foi calcada, e as aves do céu comeram-na. E outra parte caiu sobre pedregulho, e quando nasceu, secou, porque não tinha umidade. E a outra parte caiu entre os espinhos, e logo os espinhos que nasceram com ela a sufocaram. E outra parte caiu em boa terra, e depois de nascer deu frutos a 100 por um. Dito isto, exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos então perguntaram-lhe o que significava esta parábola. E ele respondeu-lhes: A vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos outros ele é anunciado por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Eis o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus, e os que estão ao longo do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o demônio e tira a palavra do coração deles, para que não se salvem crendo. Aqueles em que se semeia sob pedregulho são os que recebem com gosto a palavra, quando a ouvem, mas não têm raízes. Até certo tempo creem, mas no tempo da tentação voltam atrás. E aqui caiu entre espinhos representa aqueles que ouviram a palavra, porém indo por diante, ficam sufocados pelas riquezas e pelos cuidados e deleites desta vida e não dão fruto. Porém aqui caiu em boa terra, representa aqueles que recebendo a palavra num coração bom e perfeito a retêm e dão fruto pela paciência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Queridos fiéis, por princípio, esta parábola não precisa de explicação, porque nosso Senhor explicou. E, por outro lado, ele disse que era para cumprir-se o que havia dito pelo profeta Isaías, que ia falar em parábolas, para que ouvindo não entendam e vendo não acabassem vendo bem as coisas. Mas, graças à cabeça um pouco dura dos apóstolos, nós temos a explicação dessa parábola, porque eles perguntaram e nosso Senhor respondeu como acabamos de ouvir. O semeador, ele é nosso Senhor Jesus Cristo. E é muito interessante. Por quê? Porque nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o verbo de Deus. E o verbo é o que? A palavra. Então, o que acontece? É a palavra de Deus que está ensinando. Nós estamos em pleno Novo Testamento. No Antigo Testamento, ela foi prometida, mas no Novo Testamento é ela que fala, não por Moisés, nem pelos profetas, mas fala ele mesmo que nos ensinou e nos transmitiu aos apóstolos, é o que nós recebemos. É Deus que fala, é Deus que ensina, e é o verbo de Deus. Esta palavra, Deus, o semeador, nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai falar, ele mesmo dá a entender, porque quando ele conclui a explicação da boa terra, ele vai dizer que são aqueles que retêm a palavra no coração bom e reto. Então, estas classes de terra são os corações dos homens. E podíamos perguntar, se Deus, nosso Senhor, sendo a palavra e o semeador, por que ele vai semear aonde uma semente não cresce? É a primeira pergunta que podíamos fazer, porque Deus, nosso Senhor, é a sabedoria encarnada. É o verbo de Deus, e o verbo de Deus é a verdade por essência. E logo não fará uma coisa insensata, nécia, jamais. Então, por que nosso Senhor, sendo semeador, está semeando sobre pedras? Não se cresce semente sobre pedras. Se cresce, não vão para frente, como mesmo nosso Senhor disse. Porque está semeando num caminho que vai ser pisado, atropelado, e as pombas não vão perder seu tempo e vão ter ali o seu manjar. Mas por que ele faz isso?
Porque mesmo o coração do homem, sendo o que for, a palavra de Deus, aonde ela cai, pela sua própria natureza, ela é capaz, apesar dos pesares de pedras, caminho e etc., de um terreno não apto, mas ela é capaz de produzir seu fruto. Por quê? Porque a palavra de Deus, como vai dizer São Paulo nas suas epístolas, a palavra de Deus é viva e eficaz. E isso não precisamos explicar. Então ela cai num coração de pedra, vimos que ela cresceu, mas não tinha raízes e ela murchou. Mas o problema não é porque era pedra. O problema são as disposições de alma que vamos aqui considerar, que é o coração do homem que não deixa a palavra de Deus, que ela tem a capacidade de buscar um pouquinho de terra, se for necessário, quilômetros, porque tem a luz do sol, que é a mesma verdade, e mesmo o terreno não sendo apto, mas é capaz de vingar. Mas vamos considerar um pouco, porque Nosso Senhor na Instrução, ele mostra qual é o problema, não do terreno, mas daquele lugar que está aí adverso à ação da semente. A primeira explicação que Nosso Senhor dá, ele vai dizer aqui, a semente é a palavra de Deus. Por isso nós temos certeza que o semeador e a semente é o mesmo, que é Nosso Senhor, a palavra que entrega a palavra, o verbo de Deus que ensina. Aí, os que estão ao longo do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o demônio e tira a palavra do coração para que não se salvem crendo. O problema daqueles que receberam a semente no caminho, o problema é que eles não retêm a semente. Se o caminho tivesse retido a semente, ela ia crescer, bem ou mal, mas ia crescer. Nós vemos tantas coisas à beira das estradas que as pombas poderiam ter comido, mas ao reter, estão protegidas. Mas por quê? Porque ouvem, porque vem aí o demônio, que vão ser essas pombas e essas aves, e tira muito facilmente. Isso acontece. Muitas vezes nós nos convertemos, cremos no Evangelho, no magistério da igreja, mas ao expor tanto a nossa fé, ela não está arraigada em nossa alma. Depois a primeira objeção faz com que retrocedamos para trás. Aí é o famoso também do apóstolo São Pedro, que vai dizer que o porco lavado volta para o seu lamaçal. Então a semente posta, mas não em profundidade, a primeira ação do demônio ou de um dos seus sequazes vai fazer com que aquela palavra se perca. Por quê? Porque não tem profundidade. Ele quer mostrar o que ele recebeu, mas ele não quer mostrar o fruto que cresce, desenvolve e vem o fruto por último. Ele quer mostrar a semente. Ao gabar-se de ser semeado, ele ali vai virar o quê? Um campo semeado e não vai ser um campo fértil. Porque ele se gloriou de ter semente e não se gloriou de ter retido a semente. A semente cresceu por retê-la e depois produzir seu fruto. E aí onde ele se gloriou, ali ele perdeu a sua glória. A pomba veio e levou a sua semente para a perdição. Então este é o coração do homem que não coloca a palavra de Deus no seu interior. Nós temos aqui, só entre um parênteses, é a situação da crise da igreja. Se nós estivéssemos no Concílio Vaticano II, todos aqueles homens eram tomistas, ou alguma vez estudaram Santo Tomás de Aquino, a gosto ou a contragosto. Todos eles rezavam a missa tradicional. Não existia missa nova em 1962. Todos eles estavam com todos os seus firuletes das suas dignidades eclesiásticas e das telas mais finas e mais honrosas. Mas por que depois de tudo esse conciliábulo e eles jogaram tudo isso fora? Por quê? Porque eles acreditaram com o seu intelecto, e aí está a verdade, mas não amaram a verdade que eles acreditavam. Então ela não estava em profundidade. Por isso é muito próprio das almas superficiais, em matéria de fé, a blasfêmia, a irreverência. Por quê? Porque chuta muito fácil o que venera, mas não venera com seu coração plenamente posto em Deus. É o primeiro caso. Então, a primeira tribulação, foi Deus que me fez isso, e se rebela contra Deus nosso Senhor. Então são as almas que foram semeadas à beira do caminho. Então nós não podemos acusar o semeador e nem a semente. O problema está naquele que não reteve
a semente, que o semeador sabe muito bem onde ele jogou as suas sementes. A segunda classe, que são aqueles do pedregulho, são os que recebem com gosto a palavra quando a ouvem, mas não têm raízes, até certo tempo creem, mas no tempo da tentação voltam atrás. Semelhante ao primeiro caso, porque não tem profundidade. Mas aqui tem uma diferença. Entre as pedras, deu para crescer alguma coisa, mas no caminho nem isso deu tempo. A vaidade fez com que perdesse rapidamente. As coisas de Deus são coisas muito sérias, e um pequeno detalhe faz tudo aquilo se arruinar, não por fragilidade, mas por perfeição. E aqui nós temos uma segunda classe de almas que por algum tempo retiveram essa semente, fizeram germinar, mas elas não deixam a semente cumprir o seu exercício. A palavra de Deus tem o poder de cair no coração do homem e de transformar aquele homem num filho de Deus, num servo de Deus, perfeito servo de Deus, que vai obedecer a Deus em todas as coisas. Mas no momento que nós vemos o crescimento da obra de Deus em nós nos contentamos, está bom, o outro foi pior, não germinou, em mim germinou melhor do que o outro. E o critério da perfeição é a miséria. E essas almas ficam raquíticas e não produzem fruto. Porque o critério da perfeição é a árvore que dá fruto. E aqui nós temos no nosso século, outro parênteses, o liberalismo. O liberalismo, e transladado para a vida religiosa, nós nos contentamos com o fato da semente ter germinado. E nós não buscamos a perfeição católica com o que isso quer dizer. Ou seja, na perfeição dessa semente, ela ia criar raízes aí, ia esquivar as pedras com todo o sacrifício, e ao chegar em terra ela ia crescer, e não tem pedra que frearia o crescimento. Mas nós nos contentamos porque brotamos. O outro não brotou, pior, é verdade. Mas o critério de uma árvore não é ter somente germinado, é ter produzido fruto. E aqui, então, as primeiras coisas, as primeiras fragilidades, qualquer ação do demônio também é quebrar. E é pior. É pior ter sido quebrado do que não ter sido germinado. Porque ainda a semente não germinada serve para outro semeio, mas a quebrada não brota, dependendo da classe de semente que se fala. E na palavra de Deus é assim: cortou, não vinga, só se Deus colocar outra semente, que são os seus ensinamentos. E a que caiu entre os espinhos representa aqueles que ouviram a palavra, porém indo por diante ficam sufocados. E aqui Deus Nosso Senhor vai dizer: pelas riquezas e cuidados e deleites desta vida, e não dão frutos. Em comparação com as anteriores, essa cresceu. E para ela estar sufocada é porque ela teve um crescimento muito maior do que o segundo caso. Mas só que ela está preocupada não em alcançar a luz depois de dissipar as trevas da sombra das espinhas, que são realmente este mundo e as suas tentações, que é o demônio e suas falácias, mas ela está aí preocupada realmente de aproveitar da sua sombra, e nós sabemos que sementes que aproveitam da sombra não crescerão. Assim que a fé é uma luz que dissipa as trevas, só que precisa da luz da graça. Porque a fé sem a graça, podemos, se Deus não permita. Mas no inferno tem muita gente com toda a fé e crendo em tudo que nós cremos, mas tiveram uma fé morta, porque faltou o que? A luz da graça, que é o sol radiante, que faz as boas obras crescerem e produzir fruto. E aqui é a terra, aqui é a outra classe e última classe de terra. Porém, a que caiu em terra boa representa aqueles que, recebendo a palavra de Deus, aí Nosso Senhor dá um detalhe: num coração bom e perfeito, a retém e dão fruto pela paciência. A primeira semente não teve a menor paciência nem de reter a semente. A segunda não teve paciência de espichar-se um pouco mais. E a terceira não teve paciência de vencer as trevas e não se contentar com as sombras, mas de buscar a luz e na luz encontrar o seu crescimento. Mas a última, fez tudo o que as outras não fizeram. Reteve, cresceu. Crescendo, buscou a luz, na luz encontrou seu crescimento e assim pôde produzir flores, folhas, flores e frutos em abundância. Então esta é a alma, queridos fiéis, que obedece a Deus Nosso Senhor, que obedece a Deus e Nosso Senhor não só no que nós gostamos, mas em absolutamente todas as coisas. Todos os decretos do Altíssimo são dignos de o quê? Submissão absoluta. Tem coisas que nós não entendemos, tem mistérios de Deus que são realmente
difíceis de compreender por ou nossa ignorância do momento ou porque são mistérios e somente lá no reino dos céus nosso Senhor vai nos explicar. Mas agora, Deus é o semeador e essa semente, seja no coração que tenha caído, não tem desculpa por ser caminho, por ser pedra ou por ser espinho, ela tem poder de transformar, apesar das adversidades do momento, em uma semente que cumpra a sua perfeição. E aqui está a retidão intelectual da alma que recebeu a semente. Quando Deus faz uma coisa, Deus busca o fim desta obra. Deus nunca fez nada pela metade. E se a obra de Deus ficou paralisada, foi porque no que depende de nós, nós atrofiamos a ação de Deus no que depende de nós. Então as espinhas, o caminho e as pedras foram nós que colocamos para não sermos terra fértil e produzir os frutos. E no juízo de Deus não haverá desculpa, Senhor, mas sim, meu coração tinha espinhos. Sim, tinha porque você não tirou. A semente tinha poder de tirar os espinhos, mas só que o coração espinhoso não deixou Deus tirar. Senhor, meu coração era aberto como um caminho sem placas, todos passavam por ali, tinha atalhos para todos os lados, mas só que essa semente é indicar um terreno de quem? De Deus, porque Deus semeia no seu terreno. E se essa semente caiu no nosso coração, porque por princípio, nosso coração é propriedade de Deus, nosso Senhor. E não podemos falar, Senhor, a terra boa foi a que o Senhor fez com privilégios seletivos de a sua onipotência, não, porque aquela terra boa não foi boa sempre, foi arada e cultivada por Deus, mas porque ela deixou fazer isso e as outras não deixaram. Então, quem não produz frutos, a culpa não é da semente e nem do semeador, mas do próprio terreno que vai agir contra Deus nosso Senhor. Então, diante dessa quaresma que se avizinha, vamos olhar para o nosso coração. O coração do homem é um lugar muito tenebroso. Guardamos tanta coisa nos nossos corações, hein? Se mostrássemos aos anjos e se eles fossem capazes de morrer de susto, eles morreriam ver o coração do homem. Então vamos aí colocar o nosso coração diante do coração de nosso Senhor, porque tem espinho, tem ferida e tem tudo, e é um manancial de quê? De fertilidade para todos os corações. Então, seguramente nós temos espinhos, pedras e talvez pessoas e populações inteiras dentro do nosso coração. É um grande cemitério aí que sepultam almas. Então, vamos colocar esse terreno, que é o nosso coração, diante de Deus e vamos ará-lo, prepará-lo para que a semente que está ali escondida possa produzir frutos. Aí é nosso propósito de quaresma. São as nossas abstinências, nossos jejuns e nossos sacrifícios, buscando que arar esse coração para que quando nosso Senhor estiver no Calvário, ele regue um solo com seu sangue, semeado com seus ensinamentos, e é com o sangue de nosso Senhor que tudo produz fruto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.